Muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos vendo agora, que pode estar a ver agora, que pode estar a ver em outro dia, num outro dia. Hoje vamos ter mais um episódio do nosso podcast, A Vida Boa. Nos tempos que correm, é muito necessário haver práticas que favoreçam a saúde e o bem-estar. Vivemos num mundo louco, mundo contemporâneo, que está agarrado às tendências de ter sucesso, das redes sociais, da produção louca, da falta de tempo, da aceleração, das mudanças constantes. E o que acontece com isso? Acabamos doentes. Então, para que a gente não chegue à doença, é muito importante o cuidar da própria vida. É muito importante nós fazermos algo para cultivar a vida boa, o nosso bem-estar, a nossa vida plena. Então, existem várias práticas, das quais a biodança, a constelação familiar, e por isso, hoje, eu convido uma pessoa muito especial, que é o doutor Fernando Freitas. Ele é médico gastrocirurgião, mas que depois ingressou no universo da psicossomática, da terapia corporal neo-haitiana, na teoria quântica, no coaching, na constelação familiar e organizacional. Então, é uma pessoa muito inspiradora, com muito conhecimento. Foi ele que esteve presente na época da pandemia, quando eu estava ali ouvindo os seus cursos muito ricos, muito enriquecedores. Vamos falar sobre a vida boa, um pouco da biodança, um pouco da constelação familiar, como elas se encontram, como elas se complementam e o melhor da vida, que é viver a vida boa. Então, vamos chamar aqui o nosso querido, agora sim, muito bem-vindo, Fernando Freitas. É uma honra te ter aqui no meu canal. Grata pelo teu tempo, que eu sei que é muito precioso, és um profissional muito ocupado. Então, tirar um pouco do teu tempo para estar aqui nesta conversa é muito precioso para mim. Então, bem-vindo. Eu queria começar, Fernando, te convidando a falar um pouco da tua trajetória. Como é que, da formação gastrointestinal, como é? Eu tenho dificuldade com essa palavra. Eu tenho dificuldade, não tem jeito. Eu vou falar minha palavra toda. Eu tenho essa coisa, sabe? Há palavras que não sai, né? Eu também, às vezes, as palavras... Eu treinei um tempo enorme e ainda saiu a coisa. É interessante. E o duro que quando enrosca, o duro que quando enrosca, por mais 70, não dá certo, né, mano? Não dá certo. O nervosismo. Gastrocirurgião. Tá bom, Jane. Gastrocirurgião. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com as pessoas que estão assistindo aqui também. Vamos fazer um bate-papo bem gostoso. Já começamos, né? Porque dar risada é um grande processo de cura, né? E quando a gente consegue dar risada de si mesmo, então melhor ainda, né? Melhor ainda, é verdade. Então, essa dinâmica de cura foi o que me orientou pela vida, né? Eu venho de uma família cheia de doenças, meu pai, minha mãe, meus avós, morte por câncer, problemas de alcoolismo, olha, tinha de tudo na minha família. Tinha não, tem, né? Problemas comigo mesmo, minha irmã nasce com um problema cardíaco, congênito, tinha que precisar fazer uma cirurgia, olha, de tudo. Então, eu falo assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu já nasci num local que foi me conduzindo para chegar até aqui, né? Sim. Então, dentro desse universo doentio, desse mundo das doenças, eu me lembro, desde pequenininho, ficar assim, mas por que a pessoa adoeceu? Por que minha avó teve câncer e meu avô não?
Mas por que que o meu pai tem problema de pedra no rim, mas a minha mãe tem um problema pulmonar? E por que que eu tenho um problema de febre reumática? Por que que eu tive glomerulonefrite? Por que que eu tive isso? Por que eu tive aquilo? E essas questões, né, sempre ficavam na minha cabeça. E para entender melhor isso, eu fui lá para o campo da medicina, falei, deixa eu entender essas doenças todas, né? Da Uhum. medicina, eu sempre brinco que eu queria conhecer o ser humano por dentro, aí eu resolvi fazer cirurgia. Aí eu abri o ser humano, olhava lá, eu não achei o Uhum. ser humano, achei um monte de órgãos. Mas o ser humano eu encontrava com ele quando conversava com o doente, quando eu via a relação dele com a doença, a expectativa que ele tinha quando eu chegava perto dele ou não, se ele confiava, se ele não confiava. Observava muito como é que era a influência da família quando ia visitá-lo. E aí eu vi coisas impressionantes. Então, aquelas famosas curas milagrosas, que pessoas com câncer em fase terminal, que de repente você fala assim, ah, talvez 1 ou 2 meses é o máximo que dá para essa pessoa sobreviver. Ixi, quantos casos eu vi que aquilo ia, seguia, aquilo estabilizava, às vezes não só estabilizava, como também regredia, e ninguém entendia o porquê que acontecia isso. Mas também tinha o fenômeno do outro lado, que eram pessoas com problemas, entre aspas, mais simples, e de repente aquilo começava a ter uma série de complicações. Eu não acredito que de uma hérnia simples inguinal acabou virando uma septicemia e a pessoa faleceu. Então, Uhum. todas essas dinâmicas me chamavam demais a atenção, porque o ser humano não é uma máquina simples que você aperta o botão aqui, ele faz isso, mexe aqui e vai para lá. Não é assim que funciona. E esse ser humano começou a me chamar a atenção demais quando eu observei a influência das emoções, do estado emocional desse indivíduo, tanto no aparecimento da doença, na evolução dela e no caminho para a cura ou então para a piora. Isso me chamou tanto a atenção que eu acabei entrando no campo da psicossomática. Uhum. A psicossomática, que eu segui a linha do Grodeck, e ele mostrou algo para mim que foi fenomenal, que é assim, por trás de todas as doenças físicas, de toda somatização, tem sempre um conflito emocional infantil não resolvido. Eu, como cirurgião, assim, médico, cirurgião, falo, já, mas todas as doenças, uma ou outra vai lá, mas todas, no final do tempo, com a experiência, realmente são todas mesmo. Então eu Uhum. tive lá umas dúvidas, mas de repente aquilo ficou muito claro. É só você querer mergulhar, você vai entender o que está acontecendo. E dentro desse universo comecei a ter outras questões. Então, o que acontece que tem esses conflitos emocionais na infância? Aí entrei no campo da psicoterapia para entender o que é esse universo emocional. E a Certo. psicoterapia que chamou a atenção foi a linha neo-reichiana, né, um Wim de Reich, inclusive o Rolando Toro também, que é da biodança, também bebeu da fonte, né? Exato. Então temos muitos pontos em comuns aqui. E aí comecei a pesquisar dentro da linha dessa psicoterapia corporal neo-reichiana, que eu fiz 3 formações internacionais, que é análise bioenergética, biossíntese e biodinâmica, fora vários outros estudos, né, com o Kelleman, com várias outras dinâmicas, para entender como é que esse mundo emocional ele consegue até moldar o corpo da pessoa, como é que ele consegue moldar ou fazer, construir uma programação mental, emocional. É uma dinâmica muito interessante, que hoje em dia o que nós somos é fruto das experiências do passado. E aí Uhum. comecei a ver que histórias que aconteciam desde o início do ser humano, dentro da barriga da mãe, lá dentro do mundo intrauterino até agora, como é que todas essas dinâmicas emocionais afetam esse indivíduo na sua evolução. Hoje nós somos frutos de tudo isso. E para entender ainda mais, fica assim, mas o que acontece traumas na infância? Por que os pais vão criar, as famílias criam traumas? Aí eu fui para o âmbito da sistêmica para entender o que acontece nessas dinâmicas. E o que eu vi é que, basicamente, o que os nossos pais trazem de problemas
para a nossa infância, e nós também levamos para os nossos filhos, também é parecido, eles também receberam dos pais deles, e receberam dos pais, e receberam dos pais. Então, começa a ver que tem uma dinâmica muito maior do que um indivíduo isolado. E dentro disso, meu conceito de curar, de ver a doença, mudou radicalmente. Então, algo que eu vi com todas essas formações que eu tive na minha prática, eu me formei na medicina em 80, quer dizer, já estou mais de 40 anos aí nessa jornada toda de busca. Muita experiência, não é? Nossa Senhora, já atendi milhares e milhares e milhares de pessoas, já vi de tudo, é impressionante. E já estudei tanta coisa na minha vida que, às vezes, quando o pessoal fica pedindo currículo, fala, mas não é possível, não dá para fazer. Não dá, mas é o que eu fiz, velho. E continuo fazendo, porque eu não paro, né? Uma coisa importante para mim é ter sempre esse vazio de conhecimento, sempre essa vontade de saber mais. E cada vez eu aprendo mais coisas, isso não acaba. E quanto mais eu aprendo, mais eu consigo ter recursos para ajudar o ser humano que está na minha frente. Exatamente. Eu me identifico muito contigo. E esses pontos de encontro, não é, da biodança com a constelação familiar, é uma coisa que me fez, no fundo, descobrir a constelação familiar. Quando eu estava aqui em Portugal em 2006, eu fui convidada para fazer uma sessão de biodança numa constelação familiar, num grupo mensal. Então, eu fui convidada a participar na manhã e a sessão seria à tarde. Fernando, para mim não fez sentido nenhum aquilo que eu estava vendo. Não fez sentido. Porque não houve um contexto teórico para eu poder perceber, porque eu sou uma pessoa que gosto muito do conhecimento, gosto muito de conhecer. E então, não houve um enquadramento. E não fez sentido. Passado anos, em 2017, foi quando eu comecei a entrar em contato com a constelação, exatamente por causa da teoria comum que há entre a biodança e a constelação familiar, que é a teoria fenomenológica, não é? E então, eu fiquei mais interessada em conhecer a constelação familiar e acho que as duas práticas, elas podem ser complementar, mas também podem atuar de forma diferente para favorecer a saúde, o bem-estar, a vida plena e também a vida boa. Qual é a diferença, Fernando, da constelação familiar, a consciência sistêmica, que é o método que tu criaste, não é? E como é que tu, dentro da tua experiência como profissional e como ser humano, traria o conceito de a vida boa? Como é que é para ti esse conceito? Todo mundo quer uma vida de prazer, de bem-estar. Então, essa é uma busca que o ser humano sempre vai ter. A questão é chegar lá ou não. E o que impede as pessoas de chegarem lá? Tem pessoas que o caminho estão mais abertos, têm mais recursos internos, vêm de experiências emocionais melhores, experiências familiares melhores. Mas tem outras pessoas que muitas vezes não conseguem chegar. Então, elas têm, ao invés de ter um caminho aberto e seguindo para chegar nesse grande objetivo, de repente elas travam em algum lugar e não conseguem sair daqui. É aqui que entra o meu trabalho, né? Quando você vai dentro da biodança, tem muita coisa de você poder expressar a sua essência, você começar a se libertar de tudo isso, a você se autorizar a ser quem você é, a você ver as diferenças que existem entre você e o outro, aceitá-las, aprender a conviver. Tudo isso são dinâmicas essenciais que também são trabalhadas aqui dentro do trabalho, por exemplo, de constelação, dentro da consciência sistêmica. A constelação, eu digo assim, é uma ferramenta de trabalho, é como se fosse um bisturi. A questão é a mão de quem usa esse tal de bisturi. Porque se eu tiver uma boa formação, eu sei o que fazer com isso aqui. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. E por isso que eu digo assim, a constelação é uma ferramenta. A consciência sistêmica é o que prepara o profissional que vai mexer nisso aqui. Ele saber o que fazer com isso para chegar num bom resultado. Certo. Então,
ferramenta é poderosa, é importante que o profissional saiba como lidar com isso. É até Uhum. interessante ver muitas pessoas aí que dizem que trabalham com constelação, que eu digo que são muitos aplicadores de técnicas, mas não entenderam o poder dessa ferramenta e como realmente utilizá-la de uma forma adequada. Por Uhum. isso, existem aplicadores de constelação e tem os consteladores que têm consciência do que fazer. Então, dentro que eu falei assim, tem pessoas que estão bloqueadas e não conseguem sair daqui. Muitos, por exemplo, para ter um alívio da dor, vão buscar no álcool, vão buscar nas drogas, vão buscar em paixões, em compras, e sei lá, buscam cada recursos estranhos para aliviar a dor. Mas não significa que isso é resolver a dor, é aliviar. Uhum. Existem pessoas que são nitidamente ver que carregam muitos problemas. E você olhar, você já percebe. Tem outros problemas, tem outras pessoas que aparentemente estão muito bem, só que dentro delas não estão, não. Tá. Então, o que eu já atendi de pessoas que têm um sucesso financeiro absurdo, sabe? Sucesso profissional, só que dentro delas elas estão destruídas. E aí Uhum. tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que ele fala assim: sucesso sem felicidade é igual a fracasso. Então, você Uhum. tem algo externo que esteja bom, mas tem que estar acompanhado com essa evolução interna aqui. Se você não souber harmonizar esse interno e externo, direcionando para uma vida saudável aqui, que é a vida boa, se você não tiver isso, vai dar problema. E é a área onde eu vou trabalhar, onde eu trabalho, naquelas pessoas que estão bloqueadas e não conseguem sair daqui. Aí o meu objetivo é descobrir qual é a raiz do problema. E algo Certo. fundamental que eu aprendi e coloquei isso dentro dessa abordagem que eu criei, que foi pegar todas as abordagens que eu já fiz, mais a minha experiência profissional em todas essas áreas, de mostrar Uhum. os caminhos para se trabalhar com isso. E algo fundamental é isso aqui: os clientes vêm com esses problemas. Ah, tem um problema de saúde, eu tenho um problema no relacionamento no meu casamento, um relacionamento tóxico. Ah, tem problema com meus pais, com os meus filhos, tem um problema financeiro, problema emocional, doença mental. Todo esse monte de problemas, no fundo, tem uma função, que é esconder o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é outro. E as pessoas enxergam isso. Isso é o que eu tenho consciência. Mas o Certo. grande foco é esconder algo que está no inconsciente. E se eu Uhum. descobrir isso aqui, identificar de onde veio, como sair disso aqui, resolver isso aqui, essas dinâmicas perdem a força, porque não tem mais energia para alimentá-las. O que alimenta tudo isso é essa dor oculta. E o meu grande objetivo é isso aqui. Exato. Antigamente, com menos técnicas e menos experiência, eu levava meses, anos, até décadas para tentar descobrir o que estava acontecendo aqui. Hoje, Uhum. muitas que a tecnologia melhora, graças a Deus, né? Até os atendimentos, né? Então, hoje em dia, com essas ferramentas todas que eu vi construir a consciência sistêmica, identificar isso aqui é simples. Sinceramente, é simples. O difícil é fazer o cliente olhar para isso. Porque ele vai querer olhar para isso aqui. Fala, não, o problema está aqui. E a hora Pois. que conseguir mexer nisso aqui resolve. Então, o desafio maior hoje em dia não é descobrir isso, é fazer o cliente olhar para essa dinâmica. E assim que Uhum. consegue desbloquear, é como eu faço muito uma analogia de um rio que está descendo a montanha e de repente é uma represa, né? Represa, Sim. o que vai acontecer? Esse rio vai encher, 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 fica toda aquela energia parada, sei lá, inundando tudo, lá na frente não segue. Então não chega Uhum. no oceano. E se você não souber tirar isso aqui, esse rio não flui. Mas a hora que você consegue tirar, naturalmente esse rio vai fluir para essa vida boa. Então, Uhum. você consegue desbloquear essas travas, você consegue descobrir que a vida é muito melhor do que você imaginava. E é Uhum. o que me fez ficar parado nesse lugar, que dinâmicas são essas, que são muito maiores do que eu em si. De repente, tem coisas que eu nem sequer imagino, eu não tenho consciência de onde está o problema. Mas a hora que eu Exatamente. tenho
consciência, eu consigo me libertar. Exatamente. As pessoas falam que não acreditam em destino, né? E culpam o destino pela vida medíocre ou pela desgraça que acontece na sua vida. E ela mal sabe que ela está dando voz ao inconsciente, ela própria está criando a sua própria desgraça, de certa forma. No sentido de não olhar, de não abrir os olhos para ver-se a si próprio. Então, se nós não estamos dispostos para olhar para nós, para perceber as dinâmicas internas que nos faz gerar realidades que nós não queremos, a gente vai ter sempre uma vida desgraçada. Pelo caminho, como você falou, pelo caminho do álcool, ou dos jogos, ou dos vícios. Então, eu gosto imenso da constelação familiar sistêmica, porque é muito poderosa. Entrar num campo ancestral e identificar causas que nos faz seguir esse inconsciente desordenado. Então, eu penso que é muito nós escolhermos práticas para esse autocuidado, para a gente chegar aos 100 anos bem, não é? Ou até mais, quem sabe, né? Ou até mais. Não, nos dias de hoje, se nós cuidarmos, a gente pode chegar aos 130. Olha, a minha tia paterna faleceu esse ano com 107 anos. Olha aí, tá vendo? Bem, e super bem, né? Então, é isso, eu acho que, por exemplo, a biodança, ela tem o foco na identidade, né? E na identidade, o Rolando Toro, ele delineou 5 necessidades básicas e deu o nome de linhas de vivência. Então, o foco é na vivência, ou seja, o vivenciar, sentir, né? Na integração do pensar, do sentir, do agir. E as linhas são vitalidade, sexualidade, afetividade, criatividade e transcendência. Então, existem danças, né, movimentos, músicas específicas que promovem a integração desse ser humano, como você falava, né, que no seu curso de neurocirurgião, você começou a perceber que havia um corpo com órgãos, mas faltava a alma daquele ser. Falta o ser humano. A questão do ser humano, né, daquela pessoa. Então, o Rolando Toro, ele foca nesse ser humano, de que nós temos potenciais adormecidos, que se nós nos colocar o corpo em movimento e determinadas músicas vai gerar estados de transtases, de transmutações a nível lógico, fisiológico e emocional, afetivo e existencial. Então, o foco das duas práticas são diferentes, mas elas se cruzam, elas se encontram em determinados fundamentos, não é? Então, eu indico sempre, faz biodança, faz constelação familiar. Eu mesmo procuro fazer a constelação familiar e vou estar com você nesse que delícia! Domingo, com muita alegria. Lá não, aí lá em Lisboa, né? Aí em Lisboa, eu que não estou. Aqui em Lisboa, exatamente. Aqui em Lisboa, 24 e 25, eu vou estar contigo nesse evento, no teu grupo de constelação familiar mensal. É isso, não é? Ele não é mensal, mas ele vai, talvez, ele ainda não tem essa frequência. Eu estou aqui em Portugal há pouco tempo, né? Então, tem uma demanda interessante. Eu já fiz grupos de constelação em vários locais aqui em Portugal. Lisboa, é claro, que é um grande foco, né? E tem um pessoal que está querendo me puxar lá mensal. Não sei se vou conseguir fazer, mas talvez a cada 2 meses, talvez eu faça, tá? Mas é tudo questão de agenda, data, disponibilidade interna, muita. A externa que é complicada, né? Mas eu entendo isso. Será um prazer encontrar com você, Jeane, encontrar com você que está assistindo aí, se tiver interesse. E é interessante colocar assim, no fundo, o objetivo é o mesmo, né? Das duas práticas.
O objetivo é fazer a pessoa ter uma vida mais saudável, uma vida boa. E a questão é o que impede, né? Se tem Exato, dinâmicas, são possíveis acelerar e promover esse processo, a biodança ajuda demais nesse processo, ótimo. exato. Se tiver alguma trava, alguma coisa que impede, eu quero, mas não sei o que acontece, que travou, bom, aí vem aqui para a constelação. Melhorando, quem sabe, vai lá para a biodança, a partir daí segue, vai, acha o Exato. caminho de volta, né? O meu objetivo é descobrir as travas que impedem, né? Sim, Aqui a sim, biodança favorece o caminho, e eu fico vendo o que, que bloqueou esse caminho, o que, que faz para desbloquear. Todos nós, que no é fundo, merecemos uma vida bem mais saudável, né? exato. E olhar para a sombra é muito importante Uhum. também. A biodança não nega a sombra, só É, o seu ponto de atuação é que é diferente, a sua abordagem é diferente, mas também acolhe a dor, não é? Porque quando uhum. nós vamos ao encontro da alegria, a gente, para entender a alegria e viver a alegria, a gente passa pela tristeza também. Há o poeta que fala, não é? Que a alegria, ela nasce, ela pode nascer de uma tristeza. Então, negar as emoções é adoecer. É muito importante a gente ter consciência daquelas emoções que ficaram congeladas e que podem gerar cancro. E a constelação familiar e o que tu fazes, né, Fernando? É exatamente isso. É nós tomarmos consciência e a partir do momento que se toma consciência, pode-se ir dando passos em direção à cura. É. Porque, sinceramente, Fernando Freitas, eu não acredito que exista cura. Uhum. Eu É, acho que depende, ainda não é existe. interessante. É. Quando você fala cura, né, é interessante, né? Isso é uma outra dinâmica, né? O que é É, se curar, né? Agora, exato, existe algo assim, porque quando você, para mim, pelo menos, nós temos vários níveis diferentes de consciência. E exato. precisamos ver, e quando você trava num nível e não consegue avançar, aí você começa a adoecer, que você está travado aqui. Se você conseguir sair para o próximo nível, você já se libertou da prisão do passado. Só que esse próximo nível também tem limite. E se você Uhum, ficar preso nesse aqui, daqui a pouco, isto também vai ser um local que vai promover doenças, porque você exato, precisa avançar. Então, esse avanço é contínuo. Isso não tem. exato. Se você achar que chegou aqui, estou num lugar maravilhoso e resolveu, isso é uma ilusão infantil, É não é? Não. evolução infantil. Isso é um degrau para a próxima, para o próximo passo, que é uma grande jornada de evolução. É, e Parou em algum evolução progressiva. lugar. É, Evolução progressiva, né? Porque às vezes a doença pode progredir para pior e você fica num buraco e não sai de lá, aí, né? e é interessante que assim, o meu conceito de doença mudou demais, da época da faculdade para agora. Hoje em dia eu sou aliado da doença. Então, quando Uhum, você começa a investigar, a doença tem uma função importantíssima na vida de todos nós. A doença vem para nos acordar, acordar uhum. com a verdade, porque nós vivemos em mundos de ilusões, de fantasias. É E a doença verdade. faz você olhar para você mesmo, faz você entrar em contato com a sua dor, faz você entrar em contato com a sua necessidade de se relacionar com as outras pessoas, faz você refletir sobre a sua importância para você mesmo, para o outro e para a vida, faz você ter uma conexão com a vida muito diferente. E eu digo em síntese que a doença, no fundo, ela nos protege de duas coisas importantes: a morte e a loucura. Quando você tem Uhum. uma vida extremamente doentia, ou você vai para a morte ou você vai para a loucura. E a doença coloca limite para que você não vá para esses caminhos estranhos. Então, a doença é para nos acordar de uma Uhum. grande dinâmica doentia, que somos nós mesmos. O Exato, meu jeito doentio de viver é que é o problema. E se eu exato, conseguir identificar e me libertar disso, eu consigo ter uma vida mais saudável. E o meu exato. trabalho é exatamente acender luzes aqui para as pessoas entenderem o que é que travou, que ela não enxerga, ela não consegue ver. Como você falou, é o destino. Não, a gente pode culpar o destino, culpa qualquer coisa, mas se você tomar uma decisão diferente hoje, muda o seu destino. Agora, se você Exatamente. toma sempre a mesma decisão a todo momento, então o seu destino é ficar rodando no mesmo lugar. É sempre a mesma coisa. É um processo de repetição, uma neurose. Você não sai do lugar. É. Mas Olha, a e hora até que
Diga, A diga. hora, a hora que você muda essa dinâmica e você começa a enxergar outras possibilidades, a sua vida vai mudar. E aí, onde isso está? Dentro de cada um de nós. Se eu quiser ser o mesmo o tempo todo, então eu vou dizer, o meu destino é permanecer nesse caminho circular que não vai para lugar algum. É verdade, isso chama neurose. A neurose é a repetição. Você fica sempre repetindo a mesma coisa. Sai de um relacionamento doentio e entra em outro. Sai, entra em outro. Ah, você entendeu que os homens, as mulheres são todos iguais? Olha, o que eu entendi que para você é, porque você sempre escolhe pessoas complicadas. Você Uhum. faz o seu destino. E aí fica uma coisa interessante, que aí eu ganho o poder de determinar para onde eu vou. Só que eu não Exato. tenho mais a justificativa de dizer que a culpa é do meu pai e da minha mãe, a culpa é do meu país, a culpa é de não sei quem, a culpa é da minha mulher, do meu filho. A gente adora pôr culpa em todo mundo, né? Para dizer que nós somos Exato. inocentes. E aí está na hora de assumir a responsabilidade da vida, assumir que não somos perfeitos, que podemos errar sim, mas podemos aprender com os erros e avançar na vida, passo a passo, como a biodança se faz muito caminhar, né? E ver como é que você Exato. caminha, que ritmo, para onde, como é que você escolhe os caminhos, como é que você põe Exato. esse pé no chão, de que forma, se você E- consegue colocar emoção nisso, se você se desconecta do pé, conecte. Então, tudo isso aqui são dinâmicas muito comuns no nosso trabalho, não, Jane? Exatamente. E uma coisa que você falou que eu gostei muito, não é? Que é essas polaridades entre doença, loucura e morte, mas não achas que a loucura também é uma forma de proteção, Sim, claro que de é. Proteção defesa da da morte? morte. Mas é uma desconexão, né? Ou você desconecta o seu corpo e morre, ou você desconecta a sua mente do seu corpo e, entre aspas, o corpo também está morto. Então, é assim, são duas formas diferentes de morrer, né? Uma é a morte física, né? A outra é a mente que se desconecta completamente e você não está mais no presente. Você não está mais Exato, aqui. Então, são exato, grandes desconexões. Então, você exatamente. escolhe. E a doença vem para você se conectar com a sua realidade, mesmo que você não goste dela, mas você precisa aceitar quem você é, de onde você veio, onde você está, aceitar os seus limites, aceitar e perceber as suas qualidades, identificar os problemas, solucionar os problemas, tornar-se responsável pela vida. Não é assim, ah, eu sou vítima, a culpa é do outro. Não, eu sou responsável por tudo que eu passo. Eu tomei Hum, uma decisão. Se eu tomar uma decisão, eu mudo. Não, mas você entendeu que é impossível tomar? Bom, entendi que você não assume a responsabilidade da sua vida. É mais fácil dizer que a culpa da sua infelicidade está no mundo lá fora. É o outro, né? E aí eu uhum, dou o poder da minha vida para o outro. Como é que eu vou poder ter uma vida boa se quem comanda a minha vida é outra pessoa? Então, não vou me exato. construir uma vida dessa. Então, está na hora de eu me conhecer, eu me amar do jeito que eu sou, me aceitar e aprender a lidar com a realidade da vida. A vida, E eu lembro se que, divertir, não é? Consigo mesmo. claro, mas isso eu lembro, é, você conseguir rir de si mesmo, isso aí tem uma dinâmica no budismo que tem muito disso. Você vai falando da sua tragédia até chegar uma hora que você começa a dar risada dela, que fica tão comum. É fazer da tragédia uma comédia, não é? É, Dizia a filosofia grega. escolhe, no fundo, é assim, o seu filme, você quer ser um filme de terror, de suspense, de aventura, de romance, sei lá, você pode escolher o filme que você quer. A essência às vezes é o mesmo, mas o jeito que você vai vivê-lo, né? Mas eu lembro de dois princípios do budismo. Eu gosto muito do budismo. Eu Ele fala, também. ele fala assim: a vida é dolorosa. Primeiro, a vida é dolorosa, ponto. Não se discute isso. Exato. A vida é. Segundo princípio, como ser feliz na vida. A vida é dolorosa. Sim, a vida é dolorosa. A vida não vai mudar. A vida não Não vai vai. mudar. A E há quem questão é afirme como você lida com tudo isso. a vida é cruel. A Viviane É, Mosé costuma dizer, a vida é é, cruel. É assim. é. Meter o dedo na ficha da energia vai tomar um choque. É cruel.
não Não é? tem jeito. Mas quem foi Agora, que pôs o dedo na ficha? você escolheu, Deu choque escolheu. porque foi a ficha. Não, foi quem pôs o dedo, né? Quando você encontra a realidade, você vai ver caminhos que te aproximam de dinâmicas negativas e caminhos que te aproximam de dinâmicas positivas. Só que agora você conduz a sua vida para algum lugar. Aí você assume a responsabilidade. Mas se você não souber como conduzir, né? Você vai dizer que o problema é o carro ou a estrada, né? Mas a maioria dos problemas não é nem o carro nem a estrada, é o condutor mesmo, né? Então está na hora de Olha, aprender a conduzir para a vida. exatamente, assumir as rédeas da própria vida e conduzir a própria vida para viver uma vida boa. Não pensar uma vida boa, Não, viver vivê-la, a vida, É, né? Olha, vida. essa questão que trazes agora no final, achei interessante. Conduzir a vida ou para uma direção positiva ou para uma direção negativa, tem muito que se diga. Ixi, Eu tem. tenho uma opinião formada sobre isso, mas por hoje, de repente, podemos fazer um segundo Ué, podcast para falar sobre será um isso. prazer, Jane. Será um Você prazer. já está convidado, porque é um mundo isso do ser humano, do universo interior, dos afetos, das emoções, não é? A diferença do que é afeto, o que é emoção, o que é positivo, o que é negativo. Será que uma experiência negativa não pode ser positiva? É, Então, aqui, há aqui um mundo que a gente pode explorar e aprofundar, não é? Mas hoje eu sei que o seu tempo é curto, aham. então eu finalizaria por aqui, agradecendo-te mais uma vez e relembrando. Me fala então do fim de semana, como é que vai ser, o horário, o local. Eu Vai ser sei, lá, mas eu. vai ser na Clínica Girassol. Eu não tenho o endereço aqui, mas é fácil descobrir. É Clínica Girassol, tá? Então será no sábado e no domingo. Eu vou fazer uma série de constelações. Eu costumo fazer constelações bem didáticas para que todas as pessoas estejam lá, entendam o que eu estou fazendo, para onde eu vou, que dinâmicas estão acontecendo, para que todos que estejam presentes também aproveitem muito aquele caso daquela pessoa que está lá sendo trabalhado. No fundo, você vai se identificar, porque todos os Exato. problemas que tem lá, no fundo, nós temos parecidos. Então, que dinâmicas acontecem aqui, como você chega aqui, como você identifica de onde veio e como resolve. Então, sempre a minha constelação tem 4 etapas: é a pesquisa diagnóstica, identificar o problema sistêmico, a dinâmica sistêmica, procurar o verdadeiro problema e encontrar a solução. E aí, de repente, você vê coisas que não é possível. Você vai ver o que é um sistema que está um caos entrar em ordem. E todos Uhum. eles começam com um caos, e depois eu vou gradativamente mostrando que precisa mexer para que ele fique em ordem, fique mais saudável. E a vida se torne boa do jeito como todos nós queremos. E Ok, eu Jane? termino ok. Olha, e eu termino com a música do Gonzaguinha que diz: a vida é bonita e é bonita, viver e não ter a vergonha de ser feliz. É o hino da biodança. É que a gente Ai, que delícia. ser feliz do jeito que É. somos, sem idealizações e vivendo esta vida boa. Muito obrigada. Um grande Obrigado a beijo. você, Jane, Nos conhecemos pessoalmente neste próximo nesse sábado. final de semana. Vem também, te junta, se fizer sentido, inscreve-te, procura aqui o nome Fernando Freitas no Instagram, no Facebook. É Fernando Freitas CS. Toda a minha Fernando, mídia é Fernando Freitas CS. Tá? ok, tá bom. Então, só um minuto, deixa-me só, então, eu acrescentar aqui. Fernando, opa, não é isso. Fernando Freitas CF. S. 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 Consciência Sistêmica. Fernando Freitas CS. Freitas CS. Fernando Freitas CS. Assim, não é? Isso, Freitas. exatamente. Então, olha, tá aqui o arroba do Fernando Freitas. Corre lá e te inscreve, porque as vagas são limitadas. Então Eu já me mesmo. inscrevi. Ai, que Beijinhos! delícia. Ah, um Obrigada, foi um abraço. prazer, foi maravilhoso. Foi Grata. muito gostoso. E gratidão para todos que nos assistiram aqui também. Espero que tenham Exato, aproveitado. obrigada. Exatamente. Tchau.
Tchau. Tchau.